Vamos esperar. Pode começar, pastor. Meus prezados e muito queridos irmãos, eu cumprimento a todos com a gloriosa paz do Senhor. Estamos dando início a mais um culto de doutrina. Queremos agradecer a todos que estão nos acompanhando, a transmissão online deste culto. Quero cumprimentar a todos nos seus lares, nos seus locais de trabalho, onde você estiver nos assistindo. A paz do Senhor seja com todos. Neste momento eu quero convidá-los para orarmos a Deus, dando abertura a este culto. Convido você para que ore juntamente conosco. Oremos. Maravilhoso Deus, bondoso e eterno Pai celestial, nos encontramos mais uma vez diante da Tua presença. Damos, Senhor, graças pelo Teu santo e glorioso nome. Queremos Te agradecer pelo privilégio de podermos mais uma vez entrar no lar deste irmão, desta irmã, de chegar até este coração, Senhor, que está nos assistindo agora, para levarmos, Senhor Deus, a Tua palavra. Abençoe, toma a direção deste culto, que as Tuas misericórdias sejam sobre cada um de nós. É o que nós Te pedimos nesta hora e Te agradecemos, Senhor, em o nome de Jesus, o Teu Filho. Amém. E graças a Deus. Meus prezados, nós iremos louvar o nome do Senhor. Eu convido para que juntos nós adoremos o nome do Senhor Jesus. Eu quero convidar aqui o nosso cantor, irmão Francisco Viana, para louvar a Deus, juntamente com todos nós. A paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos. Vamos louvar a Deus com o hino 46 da harpa, um pendão real. Louve juntamente conosco. Um pendão real vos entregou o Rei, a vós soldados seus, corajosos, pois em tudo defendei, marchando para os céus, com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer. Bem alto erguei o seu pendão, firme sempre até morrer. Eis formados já os negros batalhões do grande usurpador. Declarai-vos hoje, bravos campeões, avante sem temor, com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer. Bem alto erguei o seu pendão, firme sempre até morrer. Que receio sente no seu coração e fraco se mostrar, não receberá o eterno galardão que Cristo tem pra dar. Com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer. Bem alto erguei o seu pendão, firme sempre até morrer. Pois sejamos todos a Jesus leais, e é seus real pendão. Os que na batalha sempre são fiéis, com ele reinarão. Com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer. Bem alto erguei o seu pendão,
86, de valor em valor. Pela fé que uma vez me foi dada, pra seguir o Cordeiro de Deus, pela graça de Deus enviada, andarei com valor para os céus. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. De Deus quero vestir a armadura pra lutar com coragem e valor, pois aqui a peleja é dura contra as hostes do vil tentador. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Em Jesus eu farei mil proezas no combate da fé e do amor. Nele tenho vigor e destreza pra lutar e pra ser vencedor. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Eu direi ao findar desta luta, combati o combate de amor e coroa terei de justiça que no céu me dará o Senhor. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que o dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Amém. Amém. De Jesus. Amém. Segura aqui. Segura. Graças a Deus. Bom é louvarmos o nome do Senhor. Deus é bom e a sua misericórdia estende-se de geração a geração. Queridos, eu quero convidar a todos para a leitura da palavra de Deus. Por gentileza, abra sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 11. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 11. Todos que estão nos acompanhando via Facebook, aqueles que acessaram após iniciarmos este culto,
e fazermos os cumprimentos iniciais, eu vos cumprimento mais uma vez com a gloriosa paz do Senhor. Seja bem-vindo, obrigado por nos permitir entrar no seu lar, levarmos a preciosa palavra de Deus para o teu coração. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 11. Faremos uma leitura no verso de número 19 ao verso de número 30, que está escrito assim: E os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, caminharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém palavras senão aos judeus. E havia entre eles alguns varões de Chipre e de Cirene, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. E a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor. E chegou a fama destas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém. E enviaram Barnabé até Antioquia, o qual, quando chegou e viu a graça de Deus, se alegrou e exortou a todos que com firmeza de coração permanecessem no Senhor, porque era homem de bem e cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso a buscar Saulo, e achando-o, o conduziu para Antioquia. E sucedeu que todo um ano se reuniram na igreja e ensinaram muita gente. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Naqueles dias desceram profetas de Jerusalém para Antioquia, e levantando-se um deles por nome Ágabo, dava a entender pelo Espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo, e isso aconteceu no tempo de Cláudio César. E os discípulos determinaram mandar, cada um conforme o que pudesse, socorro aos irmãos que habitavam na Judéia. O que eles com efeito fizeram, enviando aos anciãos por mão de Barnabé e de Saulo. Amém. Meus prezados e santos irmãos, eu rogo as orações de todos os santos em favor do ministério no Ipiranga, da nossa diretoria, do nosso pastor-presidente, pastor, aos autoridades civis, autoridades eclesiásticas. Oremos para que o Senhor derrame a sua bênção sobre o Brasil, sobre o mundo, por todas as partes, em nome de Jesus. Oremos ao Senhor. Bondoso Deus, glorioso e eterno Pai celestial, estamos mais uma vez perante a tua presença, Senhor. Louvamos o teu santo e glorioso nome, pelo privilégio de podermos mais uma vez estar diante da tua presença, Pai de amor e bondade. Abençoe agora, Senhor, todos aqueles, meu Deus, que estão nos assistindo nos seus lares, nos seus locais de trabalho, onde quer que seja, Senhor. Aqueles que se acham enfermos, meu Pai, aqueles que foram afetados, Senhor, por este vírus, ó Deus, que o Senhor venha curar, repreender todo o mal, Senhor. Aqueles, ó Deus, que tiveram perda nas suas famílias, Senhor. Pai, em nome de Jesus, conforte os corações enlutados, Senhor. Derrame o teu socorro, o teu bálsamo sobre esta mãe que chora a perda do filho, o filho que chora a perda da mãe e do pai. Senhor, tu és o consolo. Derrama, pois, agora, Senhor, o conforto do alto sobre os corações. Meu Deus, abençoe o ministério do
Ipiranga, abençoe a diretoria, o pastor presidente, pastor Alcides Fávaro, Senhor, todos os obreiros, abençoe o setor aqui em Jardim São Luís, os pastores, cada membro, Senhor, cada congregado deste setor, que as tuas mãos de poder, que as tuas mãos de misericórdia sejam sobre todos nós, é o que nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Meus prezados, louvamos a Deus pelo privilégio que o Senhor nos concede de estarmos mais uma vez diante da palavra de Deus que temos lido. Você que chegou agora, em Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versos 19 ao verso de número 30, está o texto que proferimos nesta noite. E em base a esse texto, nós podemos admitir que o Evangelho de Cristo Jesus, ele continua sendo eficaz. O Evangelho de Jesus ainda permanece eficaz. O Evangelho de Cristo Jesus ainda continua salvando vidas, libertando. E a missão primordial da Igreja de Cristo na terra é a pregação do Evangelho. Nós podemos até viver milagres na nossa vida, nós podemos até receber bênçãos materiais na nossa vida, mas a essência do Evangelho é a salvação das almas. E este Evangelho continua sendo pregado por todas as partes do mundo e surtindo o seu efeito. E hoje nós iremos meditar sobre a propagação do Evangelho na cidade de Antioquia, no meio dos gentios. Ali o Evangelho foi anunciado e grande foi a obra de Cristo naquela cidade. O verso de número 19 do capítulo 11 de Atos dos Apóstolos, mantenha a sua Bíblia aí, se você tem uma Bíblia, por gentileza, eu sempre gosto de ensinar a Bíblia, tendo a Bíblia na mão, para que assim possamos ter uma melhor compreensão da palavra do Senhor. Pois bem, o verso de número 19 nos diz o seguinte, do capítulo 11: e os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, caminharam até a Finícia, Chipre e Antioquia. Aqui nós encontramos 3 cidades, mas sobre a cidade de Antioquia, onde o Evangelho foi anunciado aos gentios, que eu quero fazer aqui uma reflexão nesta noite, crendo que Deus tem uma palavra para a sua igreja. Pois bem, Antioquia, ela foi erigida na base do Monte Silfo, era a capital da província da Síria. Estima-se, segundo a história, que Antioquia tinha uma população de aproximadamente 500.000 habitantes, 500.000 pessoas habitavam à época na cidade de Antioquia. E era uma potência, na verdade a terceira no Império Romano, pois que somente Roma e Alexandria superavam a importância de Antioquia dentro do Império Romano. E no cenário religioso, o bosque de Dafne e o templo de Apolo representavam a idolatria de Antioquia. Esses centros de adoração que havia em Antioquia eram notórios pela prática da prostituição cultural. Por isso Antioquia recebeu o título de deusa ou rainha pagã, um título merecido, bem verdade, porque
lá havia todo tipo de prostituição na cidade de Antioquia. Porém, no cenário econômico, Antioquia ocupava um lugar de destaque na principal rota do comércio que ligava o Oriente ao Ocidente do Império. Então, Antioquia estava estrategicamente localizada, era uma potência econômica, de sorte que, quanto mais a cidade se torna poderosa, o pecado vai imperando e o evangelho vai se tornando difícil de ser penetrado. Mas quando o evangelho chega, quando a palavra de Deus chega, não existe idolatria que o evangelho não quebre, não existe pecado que o evangelho não quebre, não existe poder econômico que o evangelho não possa penetrar. Então, houve na cidade de Antioquia este poderio, mas quando o evangelho chega, nós observamos no capítulo 11, no verso 19, que após a morte de Estevão, com a morte de Estevão, iniciou-se uma grande perseguição aos crentes. Até então, estes crentes não eram chamados de cristãos, eram um grupo de seguidores de Cristo, seguidores de Jesus, mas eles não levavam o título até então de cristãos. Mas nós verificaremos aqui nesse texto quando foi o momento que os cristãos passaram a ser chamados de cristãos. Pois bem, vamos voltar um pouco aqui em Atos dos Apóstolos para verificarmos o que houve então com Estevão. Abra sua Bíblia em Atos, capítulo de número 7, versículos de números 59 e 60, e na sequência o capítulo 8, dos versos de número 1 ao 4. Vamos ler. E apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Capítulo 8, verso 1 a seguir de Atos dos Apóstolos. Diz assim o verso 1: E tendo Saulo consentido na morte dele, e fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém, e todos foram dispersos pelas terras da Judéia e da Samaria, exceto os apóstolos. Versículo de número 2: E uns varões piedosos foram enterrar Estevão, e fizeram sobre ele grande pranto. E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, os encerrava na prisão. Verso 4: Mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. Glória ao nome do Senhor. Então, Estevão é morto, é martirizado, mas esta perseguição aos cristãos, ela resulta no avanço à pregação do evangelho. Existem lutas que vêm contra a igreja, existem lutas que vêm contra os salvos do Senhor, para resultar em crescimento em algumas áreas, em alguns setores da igreja. E aqui os que foram dispersos pela perseguição, voltando para o capítulo 11, verso 19 de Atos, diz que caminharam até a Fenícia é o Líbano hoje, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém,
palavra senão somente aos judeus. Então o propósito destes crentes aqui era anunciar o evangelho aos judeus. Eles saíram para pregar o evangelho aos judeus. Mas estes fiéis seguidores de Cristo, após a perseguição, eles foram se espalhando por várias partes, várias cidades, e com a dispersão que ocorreu por volta do ano 35, o resultado do apedrejamento de Estevão foi que o evangelho avançou naquela região, e então alguns deles tomaram rumo até Antioquia. Vejam que o verso de número 20 diz assim: e havia entre eles alguns varões de Chipre e de Cirene, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. Algo que nós devemos observar aqui é que eles saíram de fato para pregar aos judeus, mas alguns destes cristãos destemidos dirigiram-se até a cidade de Antioquia, e quando chegaram na cidade de Antioquia, eles começaram a pregar aos gregos. Pregar aos gregos aqui é pregar aos gentios, não é aos judeus que falavam grego, como alguns ensinam. Não, eles pregaram aos gregos, aos gentios, e eles anunciavam o Senhor Jesus. E quando nos referimos ao Senhor Jesus, eles pregavam ao Senhor. No termo aqui, nós encontramos o sentido da palavra, Curios, ou seja, Senhor, e não ao Cristo que era o Messias. Então, quando eles levaram o evangelho aos gregos ou aos gentios, eles pregam o Senhor como sendo Curios, aquele que é supremo em autoridade, e não o Cristo Messias, tanto que o verso fala Senhor Jesus, ou seja, Senhor no sentido de Curios, supremo ou superior em autoridade, que vem do termo grego Curios. Mas eles anunciam o evangelho de Cristo, e este evangelho é anunciado por dois grupos distintos. Havia um grupo de judeus que anunciavam o evangelho, e o segundo grupo era um grupo vindo de Chipre e de Cirene, cujo ministério era voltado primeiramente aos gentios. Então esse grupo que vinha de Chipre e de Cirene, eles tinham por objetivo pregar o evangelho aos gentios. E assim eles fizeram, anunciaram o evangelho aos gregos. E o verso de número 21 nos afirma: e a mão do Senhor era com eles. A mão do Senhor era com eles. O Senhor abençoou o testemunho do nome de Cristo, e grande número de pessoas começam a se entregar para Jesus, porque o evangelho de Jesus provoca essa transformação. Aquele que não conhecia a verdade passa a viver a verdade. Meus irmãos, não vamos nos equivocar. Não existe evangelho genuíno sem que haja transformação de vidas. Não existe evangelho genuíno sem que haja necessidade de abandonar o pecado. Não existe evangelho genuíno sem que haja necessidade de abandonar o mundo e os seus prazeres. O evangelho de Cristo leva à transformação do ser humano. Pois bem, o verso de número 21 diz: e a mão do Senhor era com eles, e grande número creu
e se converteu ao Senhor. Aqui vemos a primeira ação do Espírito Santo, porque a mão do Senhor significa o poder do Espírito agindo, o poder do Senhor através do Evangelho alcançando as vidas, e grande número se converteu ao Senhor. E a conversão genuína é aquela em que há uma entrega absoluta ao Senhor. Vamos notar aqui algumas características, então, que havia nestes crentes em Antioquia. Primeiro, que nós observamos que havia ousadia no meio destes crentes. O crente cheio do Espírito Santo é um crente ousado, é um crente destemido, é um crente que não se envergonha de falar do amor de Deus. O crente que é cheio do Espírito Santo é um crente ousado, ele tem coragem de ir às ruas e propagar o Evangelho da salvação. E estes crentes ousados em Antioquia, eles foram pela primeira vez chamados de cristãos. Até então, era um grupo de seguidores de Cristo. Eles não traziam título de cristãos, eram reconhecidos como crentes, mas não traziam título de cristãos. Mas vai nos afirmar o verso de número 26 do capítulo 11, que e sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados de cristão. Veja que bênção do Senhor. Aqueles discípulos eram anunciadores de Cristo, mas a forma ousada como eles pregavam o Evangelho em Antioquia lhes deu o título de cristãos. E foi em Antioquia que eles pela primeira vez foram chamados de cristãos. Eram crentes que expunham publicamente a sua decisão espiritual. Eram crentes que iam às praças e pregavam Jesus Cristo ressuscitado. Eram crentes que mesmo em meio às perseguições expunham a sua vida por amor ao Evangelho. Eram cristãos que não viviam no anonimato, não tinham medo. Nós vivemos numa geração que não quer se expor para falar do Evangelho. Nós vivemos numa geração que muitos têm vergonha até mesmo de dizer que é um cristão. Talvez lá no local onde você estuda, na faculdade, onde quer que você frequente, as pessoas não sabem que você é um cristão, porque você se envergonha do Evangelho. Mas nós não podemos nos envergonhar, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crer. Verso 23 do texto lido, diz assim: o qual, quando chegou e viu a graça de Deus, se alegrou e exortou a todos que, com firmeza de coração, permanecesse no Senhor. Os crentes eram exortados a permanecer no Senhor. Os crentes abraçavam a fé, mas não vinha por uma mera emoção. Os crentes abraçavam a fé e eram exortados a permanecerem na fé, a permanecerem no Senhor. Não bastava ter recebido a graça de Deus, não bastava terem feito parte de um culto, não, eles deveriam permanecer na graça do Senhor, permanecer em Cristo Jesus, porque agora eles viviam uma nova vida em Cristo Jesus. Hoje nós temos muitos crentes que às vezes ele vem no culto por emoção,
ele aceita a fé, aceita Jesus, mas no culto seguinte ele não está mais. Mas esses cristãos, eles abraçavam a fé, eles eram instruídos a permanecer no Senhor. Ei, meu irmão, talvez eu me dirija agora a alguns novos convertidos, ou talvez a pessoas que não servem a Deus nos assistindo em alguma parte. Meu querido, permaneça no Senhor, não abandone a fé, não deixe os caminhos do Senhor, não troca a tua coroa. Louvado seja o nome de Jesus. Hoje tem muitos crentes se desviando, porque estão dando lugar ao pecado, não estão permanecendo na fé, estão dando lugar ao mundo, não estão permanecendo na fé, eles estão cedendo às tentações, aos desejos da carne, não estão permanecendo na fé. Mas esses cristãos eram exortados. Veja o que diz a palavra do Senhor, o verso de número 23. Porque ao qual, quando chegou e viu a graça de Deus, se alegrou e exortou a todos que, com firmeza de coração, permanecesse no Senhor. E havia uma característica marcante naqueles cristãos, naqueles crentes, é que eles estavam pregando o Evangelho e estava havendo grande crescimento da obra do Senhor, porque o Evangelho é quem faz a obra crescer. Nós estamos vivendo dias em que, para se atrair as pessoas na igreja, tem que fazer algum movimento. Para se atrair as pessoas tem que se fazer shows na igreja, espetáculos na igreja, e tem igrejas por aí vivendo verdadeiros espetáculos, não mais cultos a Deus. Shows e não mais adoração ao Senhor. Mas aqui o Evangelho é quem trazia as pessoas. E qual Evangelho, pastor? O Evangelho simples, o Evangelho da cruz de Cristo, o Evangelho daquele que se arrepende, confessa o seu pecado e deixa, e passa a seguir uma nova vida em Cristo. O verso de número 21 diz assim: e a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor. As pessoas vinham para Deus pelo poder do Espírito Santo, por interesse no Evangelho, na salvação. A igreja crescia de forma explosiva, porque Deus abençoava a pregação do verdadeiro Evangelho. Verso de número 27 e 28, diz assim: naqueles dias, desceram profetas de Jerusalém para Antioquia, e levantando-se um deles, por nome Ágabo, dava a entender pelo Espírito, Espírito com E maiúsculo, referindo-se ao Espírito Santo, que haveria uma grande fome em todo o mundo, e isso aconteceu no tempo de Cláudio César. Vejam que havia a operação do Espírito Santo. O verso 27 diz que desceram profetas de Jerusalém, não profetas na forma dos profetas do Antigo Testamento. Estes, o seu ministério cessou com João o Batista, mas profetas que tinham o dom do Espírito Santo de profetizar. Então, pelo Espírito, este profeta por nome de Ágabo levou uma mensagem à igreja de que haveria de vir uma grande fome. Então,
nota-se que o Espírito Santo trabalhava no meio daquela igreja, os dons do Espírito Santo estavam presentes, uma igreja em que o Evangelho de Cristo é quem predomina, ainda é uma igreja que o Espírito Santo fala, ainda é uma igreja que o Espírito Santo usa os seus vasos, ainda é uma igreja que o Espírito Santo derrama os seus dons sobre esta igreja. Aleluia! Em quarto lugar, havia em Antioquia uma liderança fiel ao Senhor. Ao se iniciar a igreja de Deus em Antioquia, percebe-se que o Evangelho está atingindo muitas pessoas. O Evangelho está atingindo muitas vidas, tanto judeus quanto gregos também, gentios estavam sendo alcançados pelo Evangelho da salvação. Então, lá na cidade de Jerusalém, onde era a sede da igreja, a liderança percebe o movimento que estava acontecendo lá em Antioquia. A liderança da igreja que estava lá em Jerusalém toma conhecimento e o movimento que acontecia em Antioquia atrai a atenção da liderança da igreja em Jerusalém. E o que os líderes fazem? Enviam até Antioquia um servo do Senhor por nome Barnabé. Toda a igreja cuja liderança é fiel ao Senhor, o Senhor abençoa, o Senhor prospera, o Senhor dá o crescimento. E eles enviam então Barnabé, verso de número 22. E chegou a fama destas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, das lideranças da igreja em Jerusalém. E enviaram Barnabé até Antioquia. Chamaram Barnabé e disseram: Barnabé, vai até Antioquia, porque estamos cientes de que um movimento de Deus está acontecendo lá em Antioquia. E Barnabé vai até a cidade de Antioquia. Mas me chama a atenção aqui algumas das virtudes deste homem. Verso de número 24, diz assim: porque era homem de bem, e cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Esta era a liderança que havia em Antioquia. Um homem de Deus, um homem de caráter, um homem de bem, um homem cheio do Espírito Santo e de fé, porque diante do rebanho de Deus, diante da igreja do Cristo vivo, o Senhor sempre levantará homens de bem, homens cheios do Espírito Santo, homens de fé. Lamentavelmente, nem sempre esta é a realidade que nós estamos vivendo. Lamentavelmente, alguns se levantam, não por amor às almas, não por amor ao Evangelho de Cristo, mas tem se levantado muitos lobos neste meio. Mas Deus sempre tem os seus escolhidos, a pessoa certa, para o momento certo, para a obra certa, porque a obra pertence ao Senhor da obra.
E Barnabé era um homem bom, e a bondade é uma virtude do fruto do Espírito, está lá em Gálatas capítulo 5, versículo 22. Mas era homem também cheio do Espírito Santo, cheio de fé, e não era egoísta. Nós podemos notar no verso de número 25, estamos meditando, para você que chegou agora, Atos dos Apóstolos, capítulo 11, verso 25. E partiu Barnabé, veja que Barnabé, além dessas 3 virtudes, que é ser um homem de bem, cheio do Espírito Santo e de fé, ele também não era egoísta, porque o verso 25 diz assim: e partiu Barnabé para Tarso, a buscar Saulo, e achando-o, o conduziu para Antioquia, porque ele sabia que não podia fazer a obra sozinho. Quantos que acham que podem fazer a obra sozinho? Quantos que acham que pode fazer tudo sozinho, que não depende do outro, que não precisa da ajuda de ninguém? Meu irmão, nós dependemos uns dos outros, nós carecemos da mão um do outro, nós carecemos da ajuda um do outro, mas há cristãos que infelizmente eles são egoístas, mas não foi o caso de Barnabé. Barnabé foi procurar Paulo, e achando Paulo, levou-o consigo para Antioquia. Ele vai até Tarso, não sei se ele tinha um endereço, não sei se ele sabia onde estava Paulo, dá-nos aqui a entender que ele até tem uma certa dificuldade, porque ele foi a Tarso a buscar Saulo, e achando-o, o conduziu para Antioquia, porque ele sabia que precisava de alguém. Infelizmente, muitas coisas no Evangelho de Deus não são feitas, porque alguém acha que pode fazer sozinho, que não depende de ninguém, ou se não vai o nome dele, ele não faz parte do projeto. Meu irmão, o que importa é o crescimento do reino de Deus, o que importa é que a obra de Deus avance, o que importa é que o reino de Deus seja propagado na terra. Louvado seja o nome do Senhor. E estes cristãos pregavam em Antioquia com um compromisso com a palavra de Deus e com a pregação. Eles tinham compromisso, o compromisso deles era pregar o Evangelho e ensinar aos cristãos o caminho dos céus. Irmão querido, você que me ouve, servo de Deus, serva do Senhor, meu irmão obreiro, o nosso papel é pregar o Evangelho e ensinar o caminho do céu às pessoas. Veja no verso 20, desde que eles chegam e começam a anunciar, o seu compromisso não era outro senão de pregar. Verso 20: e havia entre eles alguns varões de Chipre e de Cirene, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, quer dizer, pregaram aos gregos, falaram aos gregos. Este era o compromisso deles, como autênticos servos de Deus. E esta é a missão primordial da igreja. E deixe-me dizer-vos aqui uma grande verdade, que a igreja da nossa geração é uma igreja que tem perdido este compromisso primordial de pregar o Evangelho da salvação. Me parece que isso é algo que vai ficando em segundo plano. Que Deus nos ajude, que o Espírito Santo nos ajude a termos como prioridade a pregação do Evangelho de Jesus Cristo. O verso 19
vai nos dizer que eles já chegam ensinando a palavra do Senhor, falando de Cristo. Veja o que diz o verso 19: e os que foram dispersos por causa de Estevão, caminharam até a Fenícia, Chipre, Antioquia, não anunciando a ninguém, quer dizer, anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Então eles começam anunciando, eles já entram nas cidades anunciando. Se há grego, se há judeu, meu irmão, não importa, o importante é pregar o evangelho. Se você prega ao rico, ao pobre, ao grande, ao pequeno, ao sábio, ao indouto, o importante é pregar o evangelho. Aleluia! E não somente isto, mas aqueles cristãos eram cristãos preocupados com o discipulado, com instruir os novos crentes, com ensinar os novos convertidos na fé, a permanecerem no evangelho, a não se desviarem da fé. Veja o que diz o verso de número 26. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. Aqueles que iam se entregando a Cristo, iam sendo discipulados, iam sendo instruídos na palavra de Deus, iam sendo ensinados a permanecerem firmes na fé, firmes no Senhor. E Paulo e Barnabé permanecem ali por um ano, ensinando a palavra de Deus. E eles ensinavam com dedicação, porque quem ensina precisa ensinar com dedicação, com paciência, com amor, porque é um recém-nascido na fé, tem que dar um leite materno, tem que ensinar as primeiras letras, os primeiros passos. Mas a igreja crescia, o evangelho crescia, porque estes cristãos ensinavam a palavra do Senhor. E todos os membros daquela igreja, todos aqueles que aceitavam a Jesus, recebiam o precioso ensino da palavra de Deus. E hoje, meus queridos irmãos, todos nós somos discípulos, e como discípulos devemos ensinar. Você é um discípulo do Senhor, você tem ensinado alguém, você tem mostrado o caminho da salvação para alguém, você tem conversado com um novo convertido e falado acerca da salvação e do reino para este novo convertido. E para finalizarmos, havia entre estes cristãos de Antioquia generosidade. Eram cristãos fervorosos no espírito, mas não bastava apenas o fervor, não bastava apenas a ousadia de pregar o evangelho. O cristão precisa ser generoso. Veja que quando a fama de Antioquia chegou até os líderes em Jerusalém, eles enviaram o melhor que eles tinham em Jerusalém para Antioquia, que foi Barnabé. Eles disseram: olha, Barnabé, vai até Antioquia. E lá Barnabé permaneceu fazendo a obra do Senhor. Mas Deus abençoou a igreja em Antioquia. E estes cristãos que um dia foram abençoados por Jerusalém, ao lhe enviar o seu melhor, na pessoa de Barnabé como um líder espiritual,
Então a profecia de Ágabo, no verso 28, diz assim: e levantando-se um deles por nome Ágabo, dava a entender pelo Espírito que haveria uma grande fome no mundo. Então esses cristãos de Antioquia, eles estão atentos à palavra do Senhor, estão atentos àquilo que Deus havia feito no meio deles, mas eles também estão dispostos a retribuir o bem que o Senhor lhe tem feito. Quantas pessoas que são ingratas para com Deus, quantas pessoas que Deus lhe deu o melhor da terra, quantas pessoas que o Senhor não te deixou faltar o alimento, não te deixou faltar o calçado, não te deixou faltar a vestimenta, quantas pessoas que hoje vivem do bom e do melhor, mas são pessoas que esquecem do favor recebido de Deus. São pessoas que não são generosas, são pessoas que não têm capacidade de abrir a mão para abençoar a obra do Senhor, são pessoas que não reconhecem, que não denota gratidão alguma pelo bem que têm recebido do Senhor. Mas não foi assim com os cristãos de Antioquia, porque eles foram generosos. Veja o que diz o verso de número 29, e os discípulos determinaram mandar, cada um conforme o que pudesse, não era o que não pudesse, não é vender a sua casa para entregar o dinheiro na campanha A, B e C, não é isso que a Bíblia pede, não é desfazer do seu carro, que é o seu meio de recurso de transporte, de trabalho, como uma oferta que você vai dar e depois você ficar numa condição. Não é isto que Deus quer. Deus quer aquilo que está dentro da tua capacidade. E esses cristãos, eles, conforme a sua capacidade, conforme o que podiam, diz o verso 29, e os discípulos determinaram mandar, cada um conforme o que pudesse, socorro para os irmãos que habitavam na Judeia. Esses irmãos necessitados lá da Judeia agora precisavam de ajuda, e a igreja de Antioquia, que foi abençoada pela igreja de Jerusalém, agora devolve o bem que recebeu, e eles enviam aos anciãos, por mãos de Barnabé e Saulo, aquilo que eles fizeram com alegria, com singeleza e com generosidade. A igreja de Cristo é uma igreja generosa. A igreja de Cristo, finalizando, é uma igreja que permanece no Senhor. A igreja de Cristo é uma igreja que está em constante crescimento. A igreja de Cristo é uma igreja em que há a operação do Espírito Santo. A igreja de Cristo é uma igreja compromissada com a pregação e com o ensino da palavra de Deus. A igreja de Cristo é uma igreja em que há discipulado. E por fim, nesta nossa reflexão, a igreja de Cristo é uma igreja generosa. Quem é esta igreja? É você que está me assistindo agora. Igreja do Senhor, não é tempo de recuarmos, não é tempo de baixarmos a cabeça, é tempo de consagrar a nossa vida e nos apresentar perante o Senhor para atender à grande comissão, ao grande chamado de Deus para anunciarmos o Evangelho do Reino por todas as partes da terra. Querida igreja, Deus te abençoe, Deus te ajude, meu irmão, Deus te fortaleça, em nome de Jesus. Amém, e que Deus te abençoe. Meus prezados, quero, ao chegarmos ao término, agradecer a todos que nos deram o privilégio de estar conosco até este momento. Obrigado pela sua atenção, obrigado por nos permitir entrar no seu lar. Eu quero neste momento orar
e nesta oração ser grato a Deus por todos os nossos irmãos contribuintes na obra do Senhor. Irei orar por todos, por aqueles também que por algum motivo não têm contribuído na obra do Senhor. Deus o sabe o motivo, mas vamos orar para que você possa ser um contribuinte na obra do Senhor. Que Deus te abençoe. Fica firme, guarda essa palavra no teu coração, em nome de Jesus. Amém. Oremos ao Senhor. Maravilhoso Deus, glorioso e sublime Pai, nós temos, Senhor, falado a Tua palavra. Esta palavra é viva, fiel e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, Senhor. Abençoe a Tua igreja, porque este mesmo evangelho que foi pregado em Antioquia é o evangelho que pregamos nos nossos dias, na nossa geração, e cremos, Senhor, que é o evangelho que faz com que nós permaneçamos no Senhor, que é um evangelho que traz crescimento, que é um evangelho que ainda opera por meio do Espírito Santo no meio da igreja, que é um evangelho que nos leva ao compromisso com a pregação e com o ensino da Tua palavra, que é o evangelho, Senhor, que produz, Senhor, o discipulado para a igreja, para aqueles novos crentes na fé. É uma igreja, Senhor, generosa, porque está caminhando na Tua palavra. Senhor, abençoe todos aqueles que têm nos acompanhado, este irmão, esta irmã, Senhor, que tem sido um fiel contribuinte na Tua palavra, na Tua obra, que o Senhor continue abençoando, Senhor, conforme a Tua palavra. Ó Deus, aqueles que não têm contribuído por alguma razão, Senhor, que o Senhor venha abençoar este irmão, os que estão desempregados, Senhor, mesmo em meio à tempestade que estamos atravessando, nós cremos e temos, Senhor, notado muitos testemunhos que o Senhor tem feito maravilhas no meio do Teu povo. Portanto, Senhor, abre portas aonde não tem portas. Ó Deus, prospera o caminho do Teu povo, derrame a Tua bênção sobre cada vida, sobre cada lar, sobre cada família. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus, que o grande amor de Deus o Pai, que a graça de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, Filho, que a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo seja com todos, agora e sempre. Todos digam: se Deus é por nós, ninguém será contra a igreja de Cristo. Deus te abençoe, meu irmão. No próximo domingo estaremos de volta no horário das 10 horas da manhã, com a transmissão ao vivo deste culto, e à noite, às 18h30, vem conosco, participa conosco. Haverá aqui o culto presencial também no domingo, tanto no período da manhã às 10 horas, quanto à noite às 18h30. Estamos com o espaço reduzido, apenas 30% da nossa capacidade, mas certamente terá um lugarzinho para você aqui. Vem cultuar a Deus conosco. Deus te abençoe em nome de Jesus e até a próxima.